Ah, paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde todo professor é sempre um aluno. E nós estamos aqui para nos prepararmos para a lição de número 6, a nossa sexta lição aí desse primeiro trimestre de 2021, aonde nesse trimestre nós estamos estudando, olha aqui a nossa revista, certo? A minha já está surradinha de tanto usar, e o tema da revista é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesta lição de número 6, nós vamos estudar o seguinte título: a Bíblia como um guia para a vida. Nesse sentido, a Bíblia ela é muito mais do que um livro, né? O comentarista, pastor Douglas Batista, vai chamá-la de um guia. O que é esse guia? Esse guia pode ser um manual, um mapa, uma direção, um modelo, um padrão. Ou seja, nós estamos pegando a palavra de Deus como sendo algo que irá nortear a nossa vida. E as Escrituras, sendo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, é a única que pode produzir e nos conduzir em uma vida de verdadeira santidade. É por isso que nós não podemos somente ler a Bíblia, nós precisamos praticar a Bíblia na nossa vida. O Salmos de número 19, verso 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ou seja, nós vamos trabalhar com aquilo que transforma a nossa vida. O nosso textuário está no livro dos Salmos, Salmo de número 119, verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja bem, esse salmo ele remete para a caminhada do peregrino, aquele que estava saindo da sua cidade em direção a Jerusalém. E nas suas caminhadas, na sua jornada a pé ou na carroça, como eles fossem, eles levavam dois tipos de lanterna. Uma maior, certo? Só que lembre, não é lanterna como nós temos hoje, né? Lanterna de bateria, lanterna de pilha, não. Eram lamparinas, certo? De óleo cru, de azeite. E o que acontecia? Eles tinham dois tipos básicos de lamparina. A primeira, ela era uma maior que era colocada em uma vara. O que isso fazia? Isso iluminava todo o caminho, tudo aquilo que estava em volta. E tinha um segundo tipo de lamparina, que ela era colocada num pendente, que é mais próximo dos pés. Ou seja, quando eles passavam, por onde eles caminhavam, certo? Havia uma luz que clareava todo em redor e também havia algo que ia clareando os seus pés. Então é mais ou menos este o sentido deste texto, tá? É a aplicação prática, lógico, que aqui o texto está falando, né, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para o caminho, ela é luz para os pés. Mas é esse o sentido desta palavra, tá? E o que nós precisamos compreender? Que naquela época a lamparina, ela não gerava somente luz, ela gerava calor. Então a palavra de Deus, ela não somente ilumina os nossos caminhos, mas a palavra de Deus, ela também vai trazer calor ao nosso coração. Lembra lá os discípulos do caminho de Emaús, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a seguir? Vai chegar num ponto que eles vai dizer assim, ó, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Ou seja, a palavra de Deus, as palavras de Jesus, são palavras que nos aquentam, fortalecem, confortam, levanta, anima. Tudo isto está dentro das palavras de Jesus. E a nossa verdade prática, ela vai nos ensinar assim:
A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Ou seja, nós já vimos que a Bíblia é muito mais do que um livro, um guia. Ela é a base para tudo que somos, é a nossa fonte de sabedoria, é o nosso mover para a vida eterna. Então é muito importante nós estarmos sempre em contato com a palavra de Deus, ok? Vamos para o primeiro tópico, mas antes disso, deixa eu perguntar para você. Você já assinou a nossa ficha de inscrição? Você que é nosso professor, você que é nosso aluno, vai ali, se inscreve, dá um joinha, clica no like. Opa, o que é esse like, irmão Hermes? Quer dizer que você está presente. E vai ali nos comentários, escreve ali, #estou presente. Eu quero falar com você, certo? Eu quero conversar com você. Então deixa sua mensagem ali, certo? #estou presente, deixa seu joinha, né? Conta a tua experiência e eu vou ter muito prazer em responder você. O nosso primeiro tópico, ele traz o segundo tema. A Bíblia é um alicerce para a vida. E no subtópico 1 diz assim, a palavra de Deus é alicerce. Preste atenção, eu trabalho com construção também. Aqui no nosso campo, nós construímos, todas as nossas congregações, somos nós mesmos os pastores que constroem, tá? O que é o alicerce? O alicerce é a parte mais importante da casa. O meu pastor é um homem muito preocupado com o alicerce. Eu moro num sobrado, tá? E se você procurar em todo sobrado, você não encontra uma trinca. Por que não tem trinca? Porque o alicerce é bem feito, tá? O alicerce é a estrutura que sustenta todo o crescimento da obra, todo o crescimento da casa. Ou seja, se o alicerce é bom, toda a construção será boa. E é por isso que a Bíblia vai deixar bem clara, por 29 vezes a palavra alicerce aparece dentro das Escrituras Sagradas. E a palavra alicerce, ela aparece exatamente com este sentido de base, daquilo que você pode construir em cima. No profeta Isaías, no capítulo de número 44, no versículo 28, está escrito assim, eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Ou seja, a palavra de Deus, certo? Ela é a base para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do templo. Era necessário um alicerce. Para reconstruir o templo, a cidade, foi necessária a ordem de Ciro, que seria o pastor. Para a reconstrução do templo, seria necessário refazer os alicerces que haviam sido arrancados, né, na invasão de Nabucodonosor. E isto continua. Apocalipse capítulo 21, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim, os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda e assim continua nos demais versículos. Por que esse alicerce é tão rico da Nova Jerusalém? Falando da importância de algo que não será abalado, não será mais desfeito. Mas o texto que nós estamos usando, né, que o pastor Douglas Batista vai usar, é o texto que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, quando ele vai falar dos dois fundamentos, da casa que foi construída na rocha e da casa que foi construída na areia. Veja bem, as duas tinham alicerce, mas só uma resistiu, porque somente um alicerce estava na rocha. Nós temos visto, e você pode notar, comente com seus alunos, muitas doutrinas que estão sendo ventiladas por aí, mas poucas delas estão na Bíblia, que está fundamentada em Cristo.
Então, a rocha é Cristo. Então, a palavra precisa estar fundamentada em Cristo. A nossa pregação precisa ser Cristo. Os nossos hinos precisam ser Cristo. Os nossos testemunhos precisam ser Cristo. A nossa igreja precisa estar aonde? Fundamentada em Cristo. E é isto que nós precisamos compreender. Se você voltar a sua Bíblia lá para o livro de 1 Samuel, você vai ver duas casas, duas famílias. Uma subsistiu, a outra não. A família de Saul começou bem, terminou mal. A família de Davi começou de uma forma simples, mas até hoje o seu nome é ventilado. Por quê? Porque a escolha. Davi escolheu viver para Deus, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nos seus tropeços, nas suas falhas. Mas Davi não se afastou daquilo que era necessário, que é Cristo, tá? Também, o que nós precisamos compreender? Que Cristo sendo a nossa rocha, sendo a base de todo o nosso alicerce, o que nós podemos entender? Que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Necessidades físicas, espirituais, emocionais, materiais, mas principalmente as espirituais. Então, você precisa compreender que tudo que eu preciso, que você precisa, está registrado na palavra de Deus. E esta palavra, ela é verdadeira. Nós vamos ver mais para frente. Esta palavra, ela é verdadeira. Por quê? Porque ela está em Deus. E se eu estou te ajudando, se eu estou contribuindo com você, você já é inscrito aqui no canal? Se já está? Se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve, nos ajuda. Nós estamos fazendo o máximo para oferecer para você, para a sua família, o melhor da palavra de Deus. Então se inscreve aí e nos apoia se inscrevendo no nosso canal. E o subtópico 2 continua dizendo, a palavra de Deus é luz, certo? Jesus por duas vezes, ele vai dizer que ele é a luz. João capítulo 8, versículo 12, João capítulo 12, versículo 46. As duas vezes, ele vai dizer que ele é luz. Um, que ele é a luz do mundo. Outro, que ele veio como luz para o mundo. Tá? E as duas são importantes para nós. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus que clareia os nossos passos. Veja bem, muitas vezes nós vivemos em obscuridão, certo? As pessoas estão vivendo obscuras, sem se encontrar. Nós escutamos muito, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. Por quê? Porque lhe falta uma direção. Quando eu era pequeno, minha tia morava no sítio, e eu era pequeno, devia ter 10 para 12 anos, não tinha isso. E nós fomos num velório. E era uma noite sem lua, uma noite muito escura. E nós andando com lamparina, né? Ainda lamparina de querosene. E de repente eu olhei lá em cima, numa casa. E naquela casa tinha luz, bastante luz. E minha tia falou, é para lá que nós vamos. Ou seja, quando Jesus diz que ele é luz, a sua palavra é luz, ele está dizendo que ela atrai a visão. No meio de toda a escuridão, a luz, ela atrai a visão. E nós precisamos compreender desta forma também a palavra de Deus. Quando a nossa palavra está baseada em Cristo, a nossa pregação está fundamentada em Cristo, ela atrai a atenção das pessoas, ela atrai a visão das pessoas para quê? Para uma verdadeira transformação, para uma mudança, e não somente uma mudança que acontecerá por pouco tempo, mas uma mudança profunda, porque aonde a luz chega, né, tudo que é peçonhento sai. Então a luz de Cristo, ela veio para quê? Para nos transformar pela palavra, tá? Então é muito importante nós compreendermos que a palavra de Deus, ela é uma luz
é uma luz que ilumina, é um candeeiro para guiar as nossas vidas. E o terceiro subtópico, diz assim, olha, a palavra de Deus, ela é imutável. Nós já estudamos nas lições 1, 2 e 3, né, que é o cerne da nossa parte teológica desta revista, que a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inspirada, ela é inerrante, certo? Ela é a palavra de Deus. Então, por que nós podemos crer nesta palavra? Porque ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque o Senhor, nosso Deus, não muda. O Senhor não muda. Jesus disse, nós já estudamos isso, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, certo? Tudo o que o Senhor fez desde o princípio, continuam as mesmas coisas. O sábio Salomão vai dizer que não existe nada novo sobre a terra. Ou seja, o Senhor que sustenta toda a terra é aquele que sustenta a sua palavra. É aquele que nos fortalece para viver uma vida profunda e profícua com Ele. Irmãos, é muito importante nós compreendermos isso. Por que nós podemos crer que a palavra de Deus é verdade? Porque a palavra é de Deus, não é palavra de Emerson. As minhas palavras, elas podem cair por terra. As tuas palavras podem cair por terra. Mas a palavra de Deus, ela não cai. Ela não pode vir, ela não cai por terra. Por quê? Porque a palavra de Deus é o Senhor que sustenta a sua palavra. E nós podemos crer, confiar, aceitar e viver esta verdade. Então, a palavra, ela é de Deus. Sendo de Deus, ela é imutável. Se fosse palavras de homem, já teria caído por terra há muito tempo, tá? Tô te ajudando. Deixa seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, né? Quer fazer alguma pergunta? Deixa aí nos comentários e vai ser um prazer te responder. O tópico de número 2, ele vai trazer o segundo título para nós. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, que sabedoria e inteligência é a mesma coisa, mas não é. Eu vou te explicar de uma forma bem simples a diferença de sabedoria e de inteligência. O que é inteligência? É a capacidade da pessoa de adquirir conhecimento. Ela estuda muito, na escola ela é a melhor da escola, no serviço ele consegue resolver todas as coisas, tá? Então é uma pessoa inteligente, resolve o problema e explica e fala. Só que ele tem um problema. Ele não consegue aplicar isso na sua vida, nos seus relacionamentos. Ele é bom na escola, ele é bom no serviço, mas ele não consegue aplicar no seu dia a dia. O que é sabedoria? Sabedoria é a condição de nós aplicarmos na nossa vida comum tudo aquilo que nós aprendemos. Você já viu que tem pessoa que é muito boa, muito boa para aprender. É muito boa para falar, mas ela não consegue viver o que ela fala? Falta de sabedoria. A sabedoria, ela é algo que o Senhor nos dá. Para quê? Para que nós possamos aplicar a sua palavra, seus ensinamentos, que possamos aplicar na nossa família um modo de viver que glorifique ao Senhor. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é aplicar todo o seu conhecimento, é aplicar toda a sua experiência e você poder se sair bem, auxiliar os outros, fortalecer aquele que está fraco. O salmista, no Salmo 119, no verso 99, diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ou seja, o que fazia o salmista ser mais sábio que todos os mestres? A sua própria sabedoria? Não. Ele andar com a palavra
de Deus. Lembra lá da ordem que o Senhor deu a Josué? A ordem de Deus a Josué é simples. Josué, medita nesta lei de dia e de noite. Não te apartes da lei, da palavra, não se aparte. Preste atenção. Você, nós precisamos ter um concerto com o Senhor. Nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. De lermos a sua palavra, estudarmos a sua palavra. Para pregar, também, mas para viver. Eu particularmente, eu tenho um princípio para mim. Eu leio todo dia eu leio a Bíblia, mas eu leio para mim, não leio para pregar. Porque eu sempre procuro falar na igreja, existe o Emerson crente e existe o Emerson que recebeu o chamado para o pastorado. O Emerson que recebeu o chamado para o pastorado, ele estuda a Bíblia para pregar, ele come livros, esses daqui e outros, para ensinar. Mas muitas vezes, o Emerson crente, o Emerson salvo, o Emerson, ele não se alimenta. Por quê? Porque ele tem, como pastor, ele tem que alimentar. Então eu leio todo dia a Bíblia, certo? Eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, que eu uso ela só para eu ler e fazer as minhas anotações. Dificilmente eu leio os comentários dela. Eu gosto dela porque a letra está maior, já vai ficando velho, né? Mas o que acontece? Por que eu leio a Bíblia? Eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia para ela me alimentar. Depois que eu estou alimentado, eu posso alimentar os outros. A sabedoria é da mesma forma. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos alimentar para poder alimentar a outros. Poder alimentar aqueles que têm necessidades, tá? Então, quando nós falamos do conceito de sabedoria, nós precisamos compreender que você saber tudo sobre a Bíblia não quer dizer que você seja sábio, quer dizer que você é inteligente. Agora, a partir do momento que você começa a ensinar os outros, certo? Ensinar os outros, ajudá-los nas suas dificuldades, a sabedoria de Deus começa a se manifestar na sua vida. E quando nós vamos falando dessa sabedoria de Deus, nós vamos olhando Deus como a fonte da sabedoria. E essa história da fonte é bem interessante. Por quê? Porque quando eu leio isso daqui, eu lembro de um poço. Eu lembro de poço, certo? Hoje pouca gente conhece, mas a gente que no sítio já tira muita água de poço. O que o poço é? O poço é um buraco cavado na terra, que ele vai até a altura que ele vai achar uma veia do lençol freático. O que é o lençol freático? É aquele lençol de água que fica debaixo da terra, certo? Que nos dá água fresca, nos dá a água potável. E a partir do momento que você encontra essa fonte do lençol freático, você cava, você chega nele, aquela água começa a subir e você tem água nova constantemente. É só você cuidar do que está em volta, não deixar secar a mata ciliar, né? Não deixar secar os ribeiros que tem perto, que você vai ter água para sempre. Deus, ele é a fonte de toda sabedoria. Ele é a fonte de todo conhecimento. Deus é aquele que gera em si a água, gera em si recursos e nos oferece. Tá? Então a sabedoria vem de Deus. E é interessante que olha o que o profeta Daniel vai dizer. Daniel capítulo 2, versículo 20. Bendito seja o nome do Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Veja bem, dele, ele é o detentor de toda a sabedoria. Ele é o possuidor de toda a sabedoria. Ou seja, ele é a fonte. Agora você pode pegar Tiago, capítulo 1, versículo 5, e você pode colocar aqui. Tiago 1,5 vai dizer assim: se, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente,
sem reprovação, e ela lhe será concedida. Veja bem, precisa de sabedoria? Pede a Deus. O que ele faz? Ele dá. Por que ele dá? Porque ele tem. É a fonte. Irmãos, tudo que nós somos, sabemos, vem do Senhor. E principalmente nas questões mais urgentes da nossa vida, nós precisamos depender do Senhor. Colocar diante dele todas as nossas necessidades, porque ele é o detentor do recurso. Lembra a história do poço? O poço já está cavado. O poço já está aberto. A palavra de Deus está aberta, ou seja, ela está ligada ao lençol, aonde brota toda a água. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Nós precisamos simplesmente ir à fonte, jogar o balde e nos saciar com água fresca, levar água para outros, porque nós temos a água. É importante você entender isso, que toda riqueza vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, conselho vem de Deus, toda instrução vem de Deus. Para quê? Para nos ajudar a crescer em justiça. E o tópico de número 3, ele tem o seguinte tema: a Bíblia e a prudência para a vida. Veja bem, no dicionário português, a palavra prudência ela vai ter duas vertentes, certo? Duas possibilidades. Primeiro, ela vai dizer assim: virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. E a segunda, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis. Ou seja, no dicionário português, prudência fala de andar de uma determinada forma, que você se escape dos perigos, você se afaste do que é mal e você possa ter condições, de tratar assuntos delicados. Agora a Bíblia, ela vai dizer assim sobre o conceito bíblico de prudência, é o seguinte: trata-se da capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas, não só num sentido geral, mas com referência a ações apropriadas num dado tempo e lugar. Ela ajuda a razão a discernir todas as circunstâncias, o verdadeiro bem e escolher os justos meios para agir. Ou seja, na visão bíblica, a prudência, ela nos ajuda a nos conduzir por meio dos ataques, dos pecados, nos conduzir, nos fazendo escapar das sutilezas do maligno, sabendo discernir o que é bom, o que é errado, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Ou seja, a prudência, ela é um meio que nos ajuda a nos manter nos princípios bíblicos. E por que nós precisamos, irmãos, compreender isto? Porque tem muita gente metendo os pés pelas mãos, certo? Agindo impulsivamente, e principalmente nós como professores. Quantas vezes no meio da sala de aula nós já evitamos de falar algumas coisas? Não estou falando de denunciar pecado, mas nós evitamos de entrar em alguns assuntos porque a irmã está vivendo, a família do irmão está vivendo, certo? Nós que poderia assim trazer algum constrangimento. Isso é prudência. Nós muitas vezes ajudamos o nosso pastor resolvendo, dando alguns ensinos no meio da nossa aula. Isso é prudência, isso é auxílio. Ou seja, o professor da escola dominical, ele precisa compreender também essa ideia da prudência. Para quê? Para que ele possa se mover na classe, falar com os alunos, ter esse contato, essa interação. Então é muito importante que eu e você hajamos com prudência e compreendamos que a prudência, seja no sentido do dicionário português ou no sentido do dicionário bíblico,
ela precisa estar na nossa vida. Prudência fala de modéstia, uma forma digna de andar, uma forma respeitosa de conversar, né? Eu sempre ensino às minhas crianças que por mais que muita gente não goste de ser chamado senhor e senhora, mas um senhor e uma senhora sempre abre portas. É sinal de educação. Você se move com prudência no meio das situações do dia a dia. E é isto que nós precisamos compreender, que o justo, ele se move por meio da prudência. E a justiça do justo é evidenciada por esta forma de viver. Olha o conselho que Davi vai dar a seu filho Salomão. Ele vai dizer assim: olha, que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 12. Olha o desejo de um pai: que o Senhor abençoe com sabedoria e com prudência. Porque também tem muita gente que é sábio, muito sábio, mas não é prudente na hora de expor seus comentários, de colocar à tona suas ideias. Então nós precisamos compreender, existe prudência. Para quê? Para nos ajudar em tudo. Olha lá o Provérbios 22, verso 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. E é interessante que esse mesmo provérbio é repetido em Provérbios 27, 12. Provérbios 22 e verso 3. Provérbios 27, verso 12 é o mesmo provérbio. O prudente vê o mal. Ou seja, a forma do prudente andar faz com que ele se esquive, das dificuldades, dos problemas, dos ardis de Satanás. E Jesus vai dizer assim no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 16, que nós precisamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Como assim prudentes como a serpente? Andar de uma forma que não deixe rastro, andar de uma forma que muitas vezes seja imperceptível. Esses dias eu tomei um susto. Tem um terreno aqui, eu fui nesse terreno, fui mexer, a hora que eu virei uma cerâmica velha que tinha ali debaixo tinha uma cobra, né? Lógico, eu matei ela toda, mas ela estava ali. Eu ia passar, se eu não virasse aquela cerâmica, eu ia passar por cima dela despercebido. A serpente, ela é prudente, ela fica na dela. Ela está sempre preparada, mas ela fica na dela. A minha esposa, ela sempre aconselha a mim e os meus filhos. Ele nos aconselha a sentir o ambiente. O que é isso? Prudência. Sentir o ambiente. Como se fala, como se comporta, como se veste, né? Nos relacionamentos. Isso fala o quê? Fala de gerar em nós uma forma de vida, de prudência, que de tal maneira que você vai se encaixar em qualquer ambiente, mesmo que não seja o teu. Então, a palavra de Deus, ela é para nós um guia para a vida, porque tudo que nós estamos falando está registrada na palavra do Senhor para o nosso crescimento e nosso enriquecimento espiritual. Tá bom? Deus te abençoe. Te agradeço por você estar conosco até agora. E na nossa próxima lição, lição de número 7, nós vamos falar sobre a Bíblia transforma as pessoas. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.